É simples assim, você não pratica. Você não pratica. Você fica só no blá blá blá, só na baba, no argumento, no 7-1. Mas cadê os sinais, crente? Cadê os milagres? Não é eu que estou dizendo não que você é ateu. É Jesus, é o seu Jesus. Está lá, Mateus 7,26. É insensato. A palavra insensato está no Salmo 14 primeiro. Insensato é o que diz no seu coração que não existe Deus. Quem é que diz que não existe Deus, se não for os ateus? Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sem Religião. Eu sou o Hélio Albuquerque e nesse momento eu quero trazer mais um vídeo aqui para todos. Desde já quero agradecer a todos vocês que assistem os vídeos aqui do canal. É sempre um prazer, é uma satisfação a gente poder estar produzindo novos conteúdos e publicando aqui no canal. Será que realmente o cristianismo ele pratica a palavra de Cristo ou não? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Se você quer saber qual é a minha opinião, o que é que eu vou falar nesse vídeo, então não pule nenhuma parte. Permaneça no vídeo até o fim, para que você possa ter uma visão completa daquilo que vamos falar no conteúdo desse vídeo. E aproveitando, já deixa o like reforça muito o engajamento desse canal, dos vídeos, e certamente o YouTube vai recomendá-lo para muitas outras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Uma abordagem mais prática, mais crítica, mais analítica a respeito das religiões e também do contexto bíblico, tá certo? Então é isso. Acrescentando mais um pouquinho, se você ainda não é inscrito aqui no canal Sem Religião, então nos dê esta força. A sua inscrição não paga nada, mas ajuda muito, colabora bastante para a divulgação, para o crescimento, para a propagação da verdade, a propagação dos conceitos racionalistas do canal Sem Religião. Vamos agora para o assunto de hoje, o assunto do vídeo. Neste sábado, já um final de semana, e eu espero que você esteja com saúde. Muito bem, amigos, será que realmente o cristianismo ele pratica a palavra de Cristo? Esse é o meu questionamento inicial, partindo do pressuposto de que Cristo tenha existido, de que Cristo realmente falou e as suas palavras foram registradas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Será que o cristianismo hoje, atual, de 2024, ele prega de fato, ele exerce na prática tudo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus ordenou? Porque alguns textos da Bíblia nos mostram que é preciso praticar. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então, a pessoa que ouve e não põe em prática, isso significa dizer que ela não tem fé. Ela não tem fé.
E aí, se ela não tem fé, ela está mais para um ateu, para um agnóstico, um cético, do que para um crente. Não tem como ser crente sem ter fé. E quando não se tem fé, não se pratica. Quando não se tem fé, não se obedece. Não tem como obedecer sem fé. E isso é um risco muito grande, é um problema muito grande. Aí fica caracterizado de que aquele crente que ouve a pregação, que conhece a Bíblia, que sabe da sua responsabilidade diante da palavra de Cristo e não pratica, logo ela está em falha. É justamente por falta da fé. E sem fé, é como eu disse, fica provado que a pessoa não passa de um ateu, não passa de um cético, de uma pessoa que de fato não quer obedecer a palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, as palavras de Cristo são as seguintes. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja, todo aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é comparado a um sábio construtor, a uma pessoa que construiu uma casa com muito bom gosto, com zelo, com responsabilidade, uma casa para não destruir com qualquer intempérie do tempo. E diz o seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, a fundamentação de uma casa, aqui no caso é uma metáfora que Jesus aqui usou para dar a entender a diferença do ouvinte praticante e do ouvinte não praticante. Agora, o homem que não pratica a palavra de Cristo, ouve, mas não pratica, é comparado ao quê? Vamos lá. Mateus 7,26 vai nos descrever essa comparação. Com quem é comparado o homem que ouve a palavra de Cristo, mas não pratica? Olha o que diz: e todo aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. A um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Destaque a palavra insensato, tá bom? Que depois a gente vai verificar um pouco mais sobre esta palavra. Qual o sinônimo da palavra insensato? Continuando. É comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, sobre um terreno arenoso, inapropriado para construção. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todo aquele que ouve a palavra de Cristo, mas não a põe em prática, ele é comparado a um construtor insensato, sem conhecimento geológico. E como eu disse para vocês destacarem a palavra insensato, eu vejo essa palavra no conceito do que diz o Salmos 14. Olha só, Salmo 14, que diz, verso 1, diz o insensato no seu coração. Diz o insensato no seu coração.
é a mesma palavra, é o mesmo conceito, é o mesmo vocábulo que está aqui no livro de Salmos 14, primeiro está em Mateus capítulo 7 e no verso 26, né? Então aqui no Salmo 14, primeiro diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, ele pensa com ele mesmo, não há Deus, né? Não há Deus. Então, hoje, você que é um crente, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem é que fala que não há Deus nos dias de hoje? Você consegue lembrar? Quem é que fala que não há Deus, que não existe Deus, que essa história de Deus é lenda, é fábula, é mito, é plágio, é história da carunchinha? Quem é que fala isso? Sim, exatamente, são os ateus. Então, insensato é a mesma coisa de ser um ateu, entende? Insensato é a mesma coisa de ser um ateu. O ateu diz em seu coração, não somente em seu coração, mas também no YouTube, no canal Sem Religião, o ateu diz: não há Deus. Não há Deus. E por que ele fala isso? É porque ele é um negacionista? É porque realmente Deus existe e ele não quer admitir isso? Ou é por falta de evidências? Ou é porque a Bíblia não lhes entrega aquilo que ela fala de Deus? Ou é porque a Bíblia não lhes entrega as promessas que são feitas em nome de Deus? Em nome de Deus. Será? Será que o ateu, quando diz que não há Deus, é porque ele é um negacionista? Existe de fato Deus? Você comprova, você tem comprovações, você tem atestações da existência de Deus? Para que você possa me responder e dizer: não, o ateu diz que não há Deus é porque ele é um negacionista. Mas existe sim evidências. Olha, Deus está se manifestando todos os dias, está curando as pessoas de câncer, está devolvendo a parte amputada de um corpo de uma pessoa no lugar, ele está dando vista aos cegos, ele está dando audição aos surdos, ele está dando a fala aos mudos, ele está ressuscitando os mortos, ele está controlando as tragédias climáticas. Deus está aí, só não enxerga quem não quer. Está aí, está claro. É assim que você responde para mim? É claro que eu estou aqui, desenvolvendo um pouco mais dessa palavra insensato, a qual Jesus disse em Mateus capítulo 7 e verso 26, que todo aquele que ouve a sua pregação, as suas palavras, mas não coloca em prática, ele é que nem um ateu. O ouvinte, o crente que ouve a pregação de Jesus na igreja, através de outro crente, através de outro pregador, através de um pastor, através de qualquer que seja, e não as coloca em prática, logo ele é um insensato. E o insensato, a palavra insensato, aqui no capítulo 7 de Mateus e verso 26, é a mesma que está no Salmo 14 primeiro, o qual diz que o insensato pensa em seu coração e diz: não há Deus. Logo, trocando em miúdos, o ateu é equivalente, é sinônimo de... Aliás, o insensato é sinônimo de ateu. O insensato é um ateu, porque são os ateus que dizem que não há Deus, que não há Deus em lugar algum, nem em cima, nem embaixo, nem aqui, nem ali, nem lá, nem acolá, certo? Então é isso. E o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que todo aquele que ouve as suas palavras, mas não as coloca em prática, é um ateu, é um insensato. Para que melhor, se não as palavras de Cristo? Para que melhor do que as palavras de Cristo? Então Jesus está dizendo que todo aquele que crê, mas não pratica, é um insensato. Aliás,
o que ouve, né? Porque ouvir e crer é outra coisa, né? Ouvir é uma coisa e crer é outra. Eu posso ouvir, mas posso não crer. Se eu não crer, eu não vou praticar. Não vou praticar. E em se tratando de praticar as palavras de Cristo, eu vos pergunto, quando é que o crente realmente pratica a palavra de Cristo? Quando é? Principalmente quando Jesus manda, quando Jesus ordena a pregar o evangelho seguido de sinais, como está aqui em Mateus capítulo 10 e Mateus 10, verso 7 e o 8, que diz: e à medida que seguirdes, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Então, onde é que o crente, ouvindo essas palavras de Cristo aqui, ele consegue ressuscitar os mortos? Você tem visto algum crente ressuscitando mortos por aí afora? Algum pastor dando de graça o que recebeu de graça? Os apóstolos, os fundadores de igreja, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Jonatas Câmara, Samuel Câmara, a família Câmara da Assembleia de Deus, aqui no Amazonas, em Pará. Será que eles dão de graça o que receberam de graça? Então isso aí mostra que eles não são praticantes da palavra. E muito menos aqueles crentes que pregam, mas não fazem nenhum sinal, não ressuscita mortos, não cura ninguém de doença nenhuma, não vão aos hospitais para levantar as pessoas que estão prostradas lá nas salas de UTIs. Eles não pregam com esses milagres, com esses sinais. As suas palavras são meramente palavras, argumentos. Então ele não é um crente, ele é apenas um ateu. Um ateu enrustido de crente. Mas na verdade ele não é um crente, porque ele não pratica as palavras de Cristo. E Tiago disse, foi o primeiro texto que nós lemos, que aquele que ouve, né, e não pratica, ele é comparado a um homem. O Tiago fez uma outra parábola, uma outra comparação, uma outra metáfora, diferente da de Jesus, aqui de Mateus capítulo 7. Aí Tiago diz que é comparado a um homem que se olha no espelho e quando sai da frente do espelho ele esquece a sua fisionomia, ele esquece os detalhes que ele viu ali no espelho. Assim é o homem que ouve a palavra de Cristo, mas ele não pratica. E o Brasil está cheio de pessoas desse jeito, que pregam, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não fazem milagre nenhum, não tem nenhum sinal acompanhando ele. Ele não opera nada, não cura ninguém, ele não dá de graça, muito pelo contrário, ele vende a palavra que ele prega, ele vende as promessas da Bíblia, ele vende tudo que envolve a palavra de Cristo. Então logo esse aí não é um verdadeiro discípulo, ele não é um seguidor original, ele não é um seguidor praticante, ele não passa de um ateu. É um ateu, entende? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu gostaria que você colocasse a sua opinião nos comentários do vídeo, me dizendo o que você achou do que eu falei aqui. Será que tem sentido o que eu falei ou não? Porque lemos aqui alguns textos e para finalizar eu vou ler Lucas, capítulo 6 de Lucas, para finalizar o vídeo. Olha o que nos diz Lucas, capítulo 6, diz assim, capítulo 6, 46 de Lucas, diz assim: por que me chamais Senhor, 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 e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante, né? Por que me chamais Senhor, Senhor,
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? É o que todo crente faz, é chamar Jesus de Senhor, mas não faz o que ele manda, não bota em prática a sua palavra, não prega para curar, não expele demônios, né? Não cura os leprosos, não dá vista aos cegos, não ressuscita os mortos, não faz nenhum desses milagres. Então esse crente não é crente, esse crente é um ateu. É melhor aceitar, aceita que dói menos, meu amigo. Não tem papo, não tem desculpa, você não pratica a palavra de Cristo. É simples assim, você não pratica. Você não pratica. Você fica só no blá blá blá, só na baba, no argumento, no 7-1, mas cadê os sinais, crente? Cadê os milagres? Não é eu que estou dizendo não, que você é ateu. É Jesus, é o seu Jesus. Está lá, Mateus 7,26, é insensato. A palavra insensato está no Salmo 14 primeiro. Insensato é o que diz no seu coração que não existe Deus. Quem é que diz que não existe Deus, se não for os ateus? Então insensato é sinônimo de ateu. Insensatez é sinônimo de ateísmo. Na prática, é claro, tá mais do que claro, é evidente que é isso. Então, eu mostrei aí nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe o like, comente e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Então era isso, um abraço e até o próximo vídeo.